Estamos de volta com 27 segundos. A Justiça Eleitoral da Paraíba divulgou um balanço preliminar sobre o julgamento de processos relacionados a candidato às eleições municipais deste ano. Segundo os dados estatísticos da própria Justiça Eleitoral, 73,02% dos processos já foram julgados. A Justiça espera julgar o restante dos processos antes de começar o guia eleitoral. E hoje à tarde, o juiz da 64ª Zona Eleitoral em João Pessoa, Fabiano Moura de Moura, deferiu a candidatura do vereador Ubiratã Pereira, mais conhecido como Bira. Ele tinha a legenda negada pela executiva estadual do PSB, porque na convenção do partido ele apoiou a candidatura própria de Luciano Agra. Acabou que o PSB escolheu a candidatura da jornalista Estela Isabel Bezerra. E hoje a Justiça deu ganho de causa a Bira, entendendo que o Estatuto do PSB permite a sua candidatura, já que a chapa derrotada no Congresso teria direito a pelo menos 20% das inscrições dos candidatos nas eleições proporcionais deste ano. E hoje na Assembleia, quem esteve lá tentando pelo menos convencer os deputados a colocar na pauta da votação o pedido de empréstimo para a Cagepa foi o presidente da empresa, Deusdedito Queiroga. E ele falou com a reportagem do 27 segundos sobre essa mais uma tentativa de colocar esse projeto na pauta de votação. É uma matéria que já tramita na Assembleia Legislativa há mais de 2 meses e uma matéria, pelo menos na minha avaliação, simples. É uma decisão que tem que se tomar em relação ao aval do Estado para o empréstimo da Cagepa, que visa liquidar operações que foram feitas com 5 bancos privados. Então, a juros menores, uma operação com a carência de 2 anos, 60 meses para pagar, na verdade, alongar o perfil da dívida da Cagepa para que ela possa sair dessa situação financeira tão difícil que se encontra. Bom, nós voltamos a conversar com o secretário estadual de Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, o doutor João Azevedo. Nós vimos aí o presidente da Cagepa, o Deusdedito Queiroga, que esteve hoje na Assembleia, e essa fala dele foi antes da sessão, antes dos recursos, inclusive, do líder do governo, Evásio Bezerra, serem rejeitados pela mesa diretora, e ele fala no alongamento da dívida, né? Essa seria a única saída para resolver essa questão das dívidas da Cagepa? Esse empréstimo resolveria de vez esse problema? Sem sombra de dúvida. Você hoje tem um desembolso, um pagamento, um determinado valor, em torno de 6 milhões de reais com esses empréstimos. Se você vai passar 2 anos, efetivamente, dentro do prazo de carência, sem o pagamento desse valor, e você vai passar a pagar, depois desses 2 anos, um valor que é quase a metade dele, é evidente que você tem uma capacidade de recuperação da empresa muito maior do que essa situação que vive hoje a Cagepa, que é a cada mês você tem um déficit em torno de 5, 6 milhões de reais e que tem que ser coberto ou renegociado. E quando é renegociado, passa a integrar o déficit no próximo mês, no mês seguinte. Então isso é uma bola de neve. Isso é igual um cidadão comum que tem um cheque especial e que todo mês entra no cheque e não consegue sair. Essa é uma comparação muito simplória, evidentemente, mas é isso que acontece hoje com a Cagepa. Então, liquidar esses empréstimos com esses bancos, esses empréstimos de curto prazo, fará, sem sombra de dúvida, a Cagepa ter condições de recuperar e prestar, acima de tudo, um melhor serviço à população, que é para isso que existe a Cagepa. Agora, secretário, esse prejuízo de 6 milhões ao mês, isso é cumulativo? Vem aumentando conforme se passa o tempo sem aprovação desse empréstimo? É claro. Todo mês tem que haver um aporte, ou do governo estadual, de parte desse recurso, ou, por outro lado, a própria Cagepa atrasa algum fornecedor que vai renegociar para o próximo mês, e é isso que eu estou dizendo. Quando renegocia no próximo mês, passa a integrar o déficit, passa a aumentar o déficit no mês seguinte. Isso é uma conta óbvia. Secretário, em relação ainda a esses reajustes que foram concedidos ano após ano aos servidores, tem como se mexer no salário desses servidores ou isso é direito adquirido? São conquistas que os trabalhadores conseguiram na justiça. Isso são planos de cargos que foram implantados, são direitos conquistados. Isso não há como
o governo simplesmente decidiu hoje que não paga mais o salário de algum funcionário, porque acha alto ou baixo. Não é essa a discussão. O que precisa fazer é o que a própria Cagepa já fez. A Cagepa já fez um PDV, que é um plano de demissão voluntária, onde vários servidores que faziam, ainda estando na ativa, recebiam o salário e tinham condições de se aposentar, fizeram a opção pela aposentadoria, aliviando a folha da Cagepa. É o que o governo fez quando reduziu a quase que 20% dos números de cargos comissionados da Cagepa, para que pudesse fazer a redução da dívida, a redução da despesa com o pessoal. Então, essas são as medidas, evidentemente, que precisam ser tomadas e que estão sendo tomadas. Entretanto, elas não são suficientes, elas não são capazes de reverter o quadro. Por isso que um empréstimo como esse. Eu acho que o presidente da Cagepa foi extremamente feliz quando disse: isso é uma operação extremamente simples. Extremamente simples. Até porque a Cagepa ela não precisa de autorização da Assembleia para contrair empréstimos. Por isso que ela tem empréstimos com 5 bancos. Ela tem empréstimos com 5 bancos. Esse caso específico, como é uma agência, um banco federal, é que precisou de um aval do Estado em função da própria situação financeira da Cagepa. Se a Cagepa tivesse hoje em condições, evidentemente, de fazer os empréstimos, ela teria feito o empréstimo sem sequer ir para a Assembleia. Nós não estaríamos nem aqui discutindo essa pauta. E um simples aval gerou essa polêmica toda. Vamos deixar um pouquinho de Cagepa de lado, secretário. Vamos falar de obras. O governo, na verdade, está encaminhando à Assembleia Legislativa novos pedidos de empréstimo, né? Esses 2 empréstimos que chegam do governo do Estado na Assembleia Legislativa, será que não vai haver também empecilho, vai haver barreira para aprovação desses empréstimos? Torço, sinceramente, que não. Espero realmente que não. Até porque esses recursos, o primeiro dentro de um programa chamado ProInvest, na ordem de 689 milhões, são basicamente para 10 áreas de investimentos para desenvolvimento do Estado. Então seria um contrassenso qualquer deputado simplesmente não querer que uma estrada seja construída, que um hospital seja construído, que não se compre um helicóptero para segurança, que não se conclua o centro de convenções. Enfim, isso confesso a você que não acho que haja essa possibilidade. A disputa pela solicitação de informações, a necessidade de se prestar esclarecimento, é claro, e essa é a grande missão e função da Assembleia. Eu acho que a Assembleia tem que estar com todas as informações, a Assembleia precisa, evidentemente, discutir os processos, entretanto, a Assembleia não pode se colocar em posição de impedir para que haja investimentos. O Brasil hoje passa por um processo extremamente preocupante, que é exatamente a sua economia não está crescendo como esperava-se, como o próprio governo federal esperava. Então, por isso, ele disponibilizou 20 bilhões de reais para todos os estados do Brasil. Dentro desses 20 bilhões de reais no programa ProInvest, a Paraíba foi contemplada por 689 milhões e nós trabalhamos muito nesses últimos dias com a montagem do quadro de composição de investimento, que foi encaminhado, foi apresentado segunda-feira. O governador Ricardo Coutinho, numa solenidade no Palácio, apresentou a toda a sociedade e à imprensa, e nós encaminhamos o pedido de empréstimo, esse sim, empréstimo para o governo do Estado, para a Assembleia, para que a gente possa pôr em prática as obras e ações que estão previstas dentro desse plano. Além dos 689, mais 247 milhões de recursos para a contrapartida do PAC. As obras do PAC, todo mundo sabe que quando você consegue fazer captação de recursos no governo federal, o governo do Estado tem que entrar com a contrapartida. Para que se tenha ideia, o PAC 1 da Paraíba, em 2007, assinado pelo ex-governador Cássio Cunha Lima, foi 230 milhões. O nosso PAC 2, assinado em 2011 e que nós estamos trabalhando, passa de 2,5 bilhões de reais de investimentos. Isso faz com que nós precisemos aportar pelo menos 10% desse recurso, 250 milhões, em obras e ações, recursos financeiros que cubram essa contrapartida. O senhor fala em 2,5 bilhões só no Estado? Só no Estado, o PAC. Só o PAC? Só o PAC. Se você envolver recursos dos outros segmentos, como o BNDES Estado, como o próprio empréstimo do BNDES, chamado BNDES 2 ou PF2, que o próprio Estado tem, como o empréstimo da CAF, que foi um empréstimo contraído de 100 milhões de dólares para a parte de estrada. Se você soma tudo isso, o governo do Estado tem
de investimento público entre execução e a iniciar, praticamente 4 bilhões de reais aqui na Paraíba. Eu diria que em nenhum momento no estado da Paraíba nós tivemos um volume tão grande de recursos sendo implantado, trazendo, acima de tudo, desenvolvimento, que essa é a grande preocupação e do planejamento que foi feito. Quando se pega dos 689 milhões de reais desse empréstimo do Proinvest e se destina 254 milhões para a construção de estrada, tem um objetivo único. Primeiro, recuperar os 1.500 quilômetros de estrada da nossa malha e fechar o déficit dos 54 municípios que nesse estado não têm acesso por asfalto. Quando nós assumimos o governo, o governador Ricardo Coutinho identificou, mandou fazer um levantamento, tinha 54 cidades, sedes sem acesso a asfalto. Com esse empréstimo, a Paraíba, numa expectativa que era para 10, 15 anos, realizará até 2014 o sonho de todo paraibano, que é poder chegar no seu município através de uma via asfaltada, trazendo desenvolvimento, segurança, melhoria na qualidade de vida, principalmente dessa população. Quando se pega recursos na ordem de 50 milhões para a construção de 15 mil casas, é porque exatamente nós queremos fazer com que diminua o déficit habitacional, se traga condições de habitabilidade em vários conjuntos que existem por aí que não têm infraestrutura. Enfim, são 10 áreas, como eu disse, que passa desde pavimentação de estrada, a própria conclusão do Centro de Convenções. O Centro de Convenções é uma obra que, para a economia do Estado, tem uma importância muito grande. Nós veremos isso porque a Paraíba, na área de turismo, será uma antes do Centro de Convenções e outra após a conclusão do Centro de Convenções, que inclusive agora aproveito até a audiência do programa para convidar a população. No dia 26 de agosto estará sendo inaugurada a primeira etapa do Centro de Convenções, que é exatamente o galpão, o bloco da feira, a parte de urbanização externa e a parte do mirante, já oferecendo condições para que a gente comece a funcionar algumas feiras já a partir de setembro. Como já tem até procura, né? Já tem programação e não tem mais ainda porque o próprio Estado tratou de conter um pouquinho. Conter um pouco para que a gente pudesse ter os nossos limites em termos da obra. Tem chuva, tem tudo, e a gente não poderia estar assumindo tantos compromissos. Então, o Centro de Convenções tem agora a sua equação financeira montada, absolutamente montada. Nós podemos garantir ao povo da Paraíba que no final de 2013 o Centro de Convenções vai estar concluído porque os recursos estão garantidos, porque quando a obra começou, ela tinha apenas 2 contratos de repasse com a Caixa Econômica, na ordem de 20 milhões de reais, 26 milhões, e essa obra custa 170 milhões. Então, o restante desse recurso, de onde viria? O governo do Estado, para não deixar a obra parar, investiu mais de 50 milhões de reais com recursos próprios durante esses anos, desses 2011, 2012, e vamos contemplar com mais 70 milhões dentro desse empréstimo Proinvest para garantir a conclusão do Centro de Convenções. Ok. Bom, nós vamos a mais um intervalo e voltamos em seguida com o 27 segundos e a entrevista com o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado, João Azevedo. Fique ligado na RCTV, do seu jeito, para você.